Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos de sujeito que normalmente causam dúvidas a vocês: o sujeito oculto, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Então vamos lá. Como a gente sabe, existem 5 tipos de sujeito: o sujeito simples, que é aquele com um núcleo só; o sujeito composto, que é aquele que tem 2 ou mais núcleos; o sujeito oculto, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Nós vamos começar pelo sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? Bom, o sujeito oculto é aquele que está escondido atrás do verbo. Se ele está escondido, como é que nós vamos encontrá-lo? Bom, quem vai estragar a brincadeira do sujeito aqui nesse caso é o verbo. Então, quem vai identificar o esconderijo e nos dizer quem é o sujeito é o verbo, através da conjugação verbal. Olhem a frase: vamos ao combate contra o coronavírus. Nesse caso, o verbo é vamos. E aí a gente para e pergunta: quem vamos? O vamos está conjugado em qual pessoa? Bom, vamos. Eu, tu, ele, nós, vós. Nós vamos ao combate contra o coronavírus. Nesse caso, eu tenho um sujeito oculto, nós. Mas, Viviane, você falou eu, tu, ele, nós, vós. Exatamente. É somente nessas 5 pessoas que nós vamos falar que o sujeito é oculto. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, eles. O sujeito, ele passa a ser indeterminado. Mas por quê? O que é o sujeito indeterminado? Bom, o sujeito indeterminado é aquele que também se esconde atrás do verbo, mas a gente não consegue identificar. A gente sabe que ele está ali, a gente sabe que tem alguém praticando aquela ação. No caso dessa frase aqui do exemplo, falam bastante sobre o coronavírus. A gente sabe que tem alguém falando sobre o coronavírus, mas nós não somos capazes de dizer quem está falando. Pode ser uma, pode ser 2, podem ser 3, podem ser 10 pessoas. Eu posso estar falando também, você também. Então, nós não somos capazes de dizer quem está falando. Por isso, toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, o sujeito, ele vai ser indeterminado. Então, não esqueçam, verbo na terceira pessoa do plural, a gente não consegue dizer quem é que pratica a ação. Por isso, a gente tem um sujeito indeterminado. Uma outra forma do sujeito ser indeterminado é quando a gente usa a partícula ser depois do verbo. Como assim? Bom, toda vez que a gente tiver um verbo transitivo indireto, como é o caso desse aqui do exemplo, fala. Fala, quem fala, fala sobre alguma coisa. Então, a gente tem aí um verbo que precisa de complemento e esse complemento vai ter preposição. Então, um verbo transitivo indireto. Toda vez que a gente tiver um verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento. Toda vez que a gente tiver um verbo de ligação. Então, nesses 3 casos, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação, mais a partícula ser, o meu sujeito também será indeterminado. Prestaram atenção? Eu só não vou ter sujeito indeterminado quando o verbo for verbo transitivo direto. Qualquer outro tipo de classificação do verbo, eu tenho um sujeito indeterminado. Então, sujeito indeterminado
é aquele que apresenta o verbo na terceira pessoa do plural ou é aquele que apresenta o verbo no singular, na terceira pessoa do singular. Esse verbo ele tem que ser verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação acompanhado da partícula ser, ok? O nosso próximo tipo de sujeito é o sujeito inexistente. E como o nome mesmo já diz, é inexistente. É uma oração que não possui sujeito. O sujeito não existe. Mas, como da gramática o sujeito tem que existir, criou-se a classificação sujeito inexistente. E como é que o sujeito é inexistente? Para o sujeito ser inexistente, o verbo ele tem que ser impessoal. Como assim um verbo impessoal? O verbo impessoal é aquele que ninguém pratica a ação imposta por ele. Isso é um verbo impessoal. Não tem ninguém praticando essa ação. Quando é que ocorrem verbos impessoais? O verbo impessoal acontece quando eu tenho um fenômeno na natureza, quando eu tenho o verbo haver com sentido de existir. Então, quando o verbo haver significa existir, o verbo haver é impessoal. Quando eu tenho o verbo ser indicando tempo e quando eu tenho o verbo haver, fazer, ou melhor, os verbos, né? Os verbos haver, fazer e ir indicando tempo decorrido, ou seja, que começou lá no passado e que aconteceu por um bom tempo ou ainda está acontecendo. E como é que a gente pode saber a diferença entre cada um deles? Vamos ver a respeito do fenômeno natural? Quando eu falo, hoje chovia ao amanhecer ou nevou no Japão, são verbos, indicam ações, chovia e nevou, porém, não existe nada que pratique a ação de chover ou a ação de nevar. E antes que alguém pense, mas a chuva praticou a ação de chover, a neve praticou a ação de nevar. Vamos colocar aí para ver se dá certo? A neve nevou no Japão? Não fica legal, né? Então não é. A chuva chovia ao amanhecer? Não, gente. A chuva é uma consequência de chover. Não é a chuva que chove. Então ninguém pratica essa ação, nem de chover, nem de nevar e nem nenhuma outra que a natureza, que seja um fenômeno da natureza, certo? O verbo haver com sentido de existir. Eu tenho que trocar o verbo haver pelo verbo existir. Nesse caso aqui, há pessoas infectadas pelo coronavírus. Quando eu troco o verbo haver pelo verbo existir, existem pessoas infectadas pelo coronavírus. Não há alteração de sentido. Eu não perco nada da frase. Então, a frase continua exatamente igual no seu sentido. O que vai mudar é só o verbo. Então, todas as vezes que eu conseguir fazer isso, o verbo haver é impessoal. Nesse caso, eu também tenho um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. Observem que o verbo haver está no singular e o verbo existir está no plural. Por que isso? Porque o verbo existir, ele não é impessoal. No caso da segunda frase, o sujeito está ali, pessoas infectadas, tá? No verbo haver, não. No verbo haver, ele não tem sujeito, ok? Então, fiquem ligadinhos. Haver com sentido de existir, mas somente o verbo haver. O verbo ser indicando tempo. Por exemplo, já era noite quando o Rafael chegou. São 2 horas.
Olha outra particularidade aqui. Os verbos impessoais normalmente se apresentam no singular, na terceira pessoa do singular. Porém, o verbo ser, quando indica tempo, ele pode ir para o plural, concordando com o seu complemento, como é o caso de são 2 horas. Mas só o verbo ser, ok? Os verbos fazer, haver e ir, indicando tempo decorrido. Bom, há anos moro no Espírito Santo, ou seja, começou há alguns anos e ainda acontece. Faz 2 semanas que estamos de quarentena. Então, começou lá atrás, 2 semanas atrás, e ainda está acontecendo. Vai para 3 meses que iniciamos o ano letivo. A mesma coisa. Começou lá atrás e ainda está acontecendo. Então, toda vez que eu tiver um verbo impessoal, eu tenho um sujeito inexistente. Espero que tenha ficado claro e que nós tenhamos conseguido recordar um pouquinho desses 3 tipos de sujeito que nós vimos em sala. Espero que a gente retorne o mais breve possível, porque eu estou com muitas saudades de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!